STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. Oi, meu povo aí de casa, programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto Móveis Planejados, na Plínio Brasil Milano, 1689, também na Ipiranga, 7630. Ambientes lindos e modernos, você sabe, só aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde inclusive o programa fica disponível para você assistir quando quiser. E também pelo site do canal BATV. E agora, os temas que hoje passam por aqui. Já eu vou esclarecer as dúvidas que os homens têm quando recebem um convite. Batizado, formatura, não perde. Daqui a pouco mais, no programa da Regina, eu estarei falando sobre dentes sensíveis. Daqui a pouco no programa da Regina acompanha o nosso projeto em desenvolvimento. Neste programa, iremos falar sobre o Novembro Azul, mês que ressalta a importância da prevenção do câncer de próstata. Vou conversar com vocês sobre a obesidade, que é uma das principais causas das doenças cardiovasculares. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre as alterações de pele que podem acontecer durante o período da menopausa. Vem saber mais. Comigo aqui já a doutora Mayra Tolfo Porto. E hoje a gente vai falar de sensibilidade nos dentes. Ô, coisa chata. Gente, é muito ruim, né? E claro, eu tô falando assim que eu às vezes tive, mas tem gente que tem muito, né? Aliás, tem gente que tem mais tendência, assim, a ter dentes sensíveis? Tem pacientes que têm todos os dias, tem que usar pasta para sensibilidade, às vezes tem que fazer algum tratamento no consultório, com flúor, até com restauração de alguns dentes. Mas quer dizer que tem, assim, que tem um conserto isso, ou seja... Tem um conserto. E as pastas realmente, então, os cremes dentais que são para dentes sensíveis, realmente funcionam? Elas ajudam bastante. Em alguns casos não são suficientes, mas na maioria dos casos realmente elas conseguem sanar bem a dor. Assim, mas por que isso acontece, né? Por que a pessoa tem uma sensibilidade maior? Então, a maioria dos casos de sensibilidade, elas vêm da retração gengival, né? Aquela escovação muito forte, às vezes a erosão dentária, né? Que a gente começa a perder o esmalte dentário, não só a gengiva retrai, mas o esmalte começa também a sair do dente, né? Até por uma alimentação muito ácida também, né? Escovas muito duras, o uso de cremes dentais muito abrasivos também ajuda a dar esse problema. Bom, ou seja, também, então a pessoa quando começa um tratamento, ela também tem que mudar outros aspectos na vida dela. Isso, tem que adquirir alguns hábitos, vamos dizer, saudáveis, né? Para os tecidos dentários, né? O que a gente deve evitar? Quem tem sensibilidade dentária, o que deve evitar justamente para não ter a crisezinha aquela da dor, né? Então, o que desencadeia a dor, né? A escovação muito forte, tá? Alimentos ácidos, não só o limão, tipo morango, abacaxi, refrigerantes, quentes e frios, tipo essa mudança brusca de temperatura de muito gelado ou muito quente ou muito doce, pode dar sensibilidade. Nossa, também. Mas tudo dá também. A pessoa não come e não bebe mais, ela não vai ter sensibilidade. Não usa os dentes. Tipo, gente, não usa os dentes, é bom. Gente, agora, me diz uma coisa, isso pode aparecer do nada? Tipo, ou a pessoa geralmente sempre teve, desde criança ela reclamava. Ou pode aparecer, tipo, você tá com 40 anos e nota que ela não tá mais conseguindo comer sorvete, tomar chimarrão. Não, é com o tempo. Geralmente é com o tempo, assim, que começa a aparecer a sensibilidade, porque realmente
como na maioria dos casos é uma retração gengival, então tu vai tendo aquele hábito ruim de escovar muito forte, por exemplo, com o passar dos anos vai aumentando a retração e vai te dando uma sensibilidade. Mas tem pacientes, às vezes, que tem tipo, uma retração gigantesca no dente e não sente nada. Então, varia muito do limiar da dor de cada pessoa também. Ou seja, a pessoa pode estar assintomática para aquilo ali, ela não sente. Quer dizer, então a primeira coisa, na verdade, tu faz um exame, mas tu também conversa com a pessoa. Para saber como é que é a alimentação dela, o que ela faz para provocar, né? Exatamente, Porque tem vários motivos que causam, né? Então... dependendo do motivo, se for só alimentação, por exemplo, se ela parar de comer aquele determinado alimento, ela não vai ter mais nada. E esse tratamento tem um tempo assim que leva para ele fazer efeito? No mínimo 15 dias para começar a ter um efeito. Tá, mas e aí pode voltar se a pessoa continuar fazendo as mesmas coisas? Pode. Sim, mesmo com o tratamento? Mesmo com o tratamento. E usando o creme dental, ela passa a usar aquele para dentes sensíveis? Mas se tu usar o creme dental para dente sensível e escovar que nem um condenado, né? Os dentes também não vai brigar com os próprios dentes, não adianta. Não tem como. Bom, e já que tu falou que é depois de um certo tempo, então geralmente também é depois de uma certa idade que isso passa a acontecer. Não, tem pacientes jovens que tem. Principalmente paciente que toma muito refrigerante. Esses viciados em Coca-Cola, toma 2, 3 litros de Coca-Cola por dia, tem muita sensibilidade porque a Coca-Cola tem um pH super ácido, né? Então, tem gente que, tipo, não consegue nem colocar um sugador na boca quando vai pro dentista. É bem difícil de lidar. Mesmo? É bem complicado. Então, tem gente que chega lá, assim, o quadro é de dor mesmo. Realmente. É terrível, assim. Chega a dar dó, assim, mas não tem o que fazer, sabe? Tipo, tu teria que fazer, tipo, todo um tratamento específico àquele paciente e ele realmente também parar de ingerir essas coisas, os alimentos, né? Entendi, Exato. Tá bem? Vocês já entenderam bem? É isso que acontece com quem tem dentes sensíveis. Tem que obedecer algumas regrinhas, não adianta. Não é fácil. Obrigada, tá, Mayra? Eu que agradeço. Gente, vamos falar lá da sua sala, aquela externa, né? Aquela sacada que você fechou tão bonitinha, mas não tá com os móveis legais, gente. Ainda você não foi na Lemmertz. Vá, porque você vai adorar, é preço de fábrica e lá você tem todos os tipos, né, de móveis que vão deixar sua sala ainda mais linda. Roda aí o vídeo. Domingo passado, o Dr. Gilberto comentou aqui sobre um estudo muito importante, mundial, né, que falava de 5 fatores de risco aí evitáveis, né? E hoje a gente vai começar, então, a explicar cada um deles, né? Começando pelo índice de massa corporal, que é o IMC. Então, primeiro lugar, que eu acho que ainda tem dúvida sobre isso, né? As pessoas ficam, mas será que isso realmente é assim? Como é que calcula e tal? Quer dizer, vamos começar por aí. O índice de massa corporal é um índice muito utilizado para se medir o grau de obesidade. Porque a gente sabe que, para definir se uma pessoa é obesa ou não, é preciso saber não só o peso, mas a altura dessa pessoa. Né? Porque um peso de 80 quilos para uma pessoa de 1,70 m é uma coisa. Agora, para uma pessoa de 1,90 m, 2 metros, é completamente diferente. Então, o IMC é muito fácil de calcular. A gente pega o peso e divide pelo quadrado da altura em metros, certo? Então, isso vai nos dar uma estimativa da proporção corporal, certo? Então, o IMC normal, ele é até 24,5, tá? Acima de 25 a gente considera... Mas para homens e para mulheres não, para homens e para mulheres, geralmente é. Tá? Porque que a proporção, a proporção é mais ou menos a mesma, né? Então, isso é um indicador de obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma epidemia mundial, e no nosso país mais ainda, né? E o interessante desse estudo é que a obesidade foi identificada como um dos 5 fatores de risco que são muito importantes, não só no acontecimento, no desenvolvimento de um acidente vascular cerebral ou de um infarto, mas também na mortalidade por qualquer causa. Então, desses 5, a obesidade é um deles que depende basicamente de mudanças de estilo de vida da pessoa, certo?
No Brasil, a obesidade é um problema sério. Se estima que no Brasil, como um todo, entre 40% e 50% das pessoas ou sejam obesas ou tenham sobrepeso. Né? E no Rio Grande do Sul, essa situação é ainda mais marcada. As últimas estimativas dão conta que entre 56% e 57% da população gaúcha ou tem sobrepeso ou é obesa já, certo? Agora, aí também é uma coisa sempre de um exagero tanto de um lado quanto do outro. Muitas vezes a pessoa não tem sobrepeso e acha que tem, né? E vive em função disso. E tem também, hoje, a gente percebe uma glamorização da obesidade em alguns momentos, né? Que as pessoas não falam sobre isso ser uma doença. Claro. É uma questão bastante complexa, né? Porque quando a gente fala em obesidade, muitas pessoas se sentem ofendidas, vamos dizer assim, de ser chamadas de obesa. Mas um fato é inegável, né? Não é só esse estudo, existe uma dezena ou centenas de estudos mostrando que existe uma correlação entre obesidade, doença cardiovascular e também com outras doenças, certo? Como diabetes, por exemplo. Então, a gente tem que tratar a obesidade ou o excesso de peso como um problema de saúde pública. Não é nenhum julgamento de valor ou estético. A gente está falando em saúde. Tá? E do ponto de vista da saúde, quanto mais próximo do nosso peso ideal, melhor para a nossa saúde. Agora, essa obesidade também pode vir de outros fatores, né? Que aí tem muitos, por exemplo, porque também não é só sobre alimentação que a gente está falando. Sim. Muitas têm outros tipos de problemas. Existem doenças, né, doenças metabólicas, né, que fazem correlacionadas, a pessoa, né? Exatamente, que fazem a pessoa aumentar de peso, né? Existem doenças, por exemplo, depressão, uso de medicamentos antidepressivos pode favorecer com que a pessoa ganhe peso, mas de modo geral, para a população em geral, a obesidade está relacionada a dois fatores básicos, que é excessiva ingesta de calorias, que pode ser carboidrato, geralmente são carboidratos ultraprocessados que a gente consome hoje em dia, e também a falta de exercício físico regular. São duas coisas que andam junto e que fazem com que as pessoas tenham tendência a aumentar de peso. E também existe aquela outra dúvida, não é uma dúvida, mas enfim, que as pessoas dizem assim, não, mas eu não vou comer, não é isso, é o comer bem. Né? Exatamente. E aí a gente leva lá a história dos nossos pais, dos nossos avós, que comiam arroz, feijão, carne, muitas vezes salada, e não engordavam. Claro. É que eu costumo dizer para os pacientes no consultório, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Então, muitas vezes a pessoa diz, mas eu não como muito, eu como pouco, mas a pessoa está comendo errado. Está comendo alimentos ultraprocessados, supercalóricos, e aí ela vai ganhar peso. Além do fato dela ter o fator sedentarismo associado, é evidente que ela vai ganhar de peso. Então, o importante é ter uma dieta balanceada, certo? Com frutas, legumes, vegetais, não abusar dos alimentos processados, porque todos eles são hipercalóricos, certo? Enlatados, embutidos, etc. Então, ter uma dieta saudável, bem balanceada, é fundamental. Ou fazer esse cálculo do IMC, mais ou menos, né, frequentemente, ou pedir ao seu médico, né? Exatamente. O IMC, como eu falei, a gente pode calcular em casa. Né? Inclusive na internet tem tabelas que não precisa nem calcular, só põe teu peso, tua altura e ele vai dar o teu IMC na hora. Tá? Então é importante que a pessoa saiba, da mesma maneira que ela sabe muitas vezes o tipo sanguíneo, qual é o seu IMC. Né? Porque isso é uma coisa importante no sentido dela se dar conta. Não, espera um pouquinho, eu já estou quase no limite da obesidade, que é IMC acima de 30. Então eu tenho que tomar uma atitude na minha vida, eu tenho que mudar algumas coisas, vou procurar um médico, vou procurar uma nutricionista, eventualmente vou me inscrever em uma academia. Então a pessoa começa a se dar conta de que ela não está num caminho saudável. E aí ela consegue tomar as atitudes ou academia, ou mesmo caminhar, né? Caminhar é maravilhoso, né? Correr, pode ser o exercício mais simples, caminhar, nadar, andar de bicicleta, o que a pessoa goste mais. Né? Tá bem, então. Obrigada, doutor Gilberto. Continuamos no próximo domingo, Exatamente. Já
Já aqui com a doutora Stephanie Mainardi Seolim, no consultório dela, né, que fica aqui no Moinhos de Vento. Aliás, você tem que vir aqui conhecer, né, e claro, vir aqui contar os seus problemas, ver o que você pode tratar e fazer. Olha, ela tem tratamentos maravilhosos, viu, gente? Bom, sou suspeita, porque sou ser muito paciente. Bem recebidos. Bom, agora é o seguinte, hoje a gente vai falar de menopausa, sim, esse assunto que acaba preocupando todo mundo, né, porque quem não chegou lá ainda vai chegar. E será que a pele da gente muda muito nessa fase, Stephanie? Muda. Muda sim, na verdade as alterações já começam a partir dos 30 e 35 anos, com a entrada do climatério, que é aquele preparo para a menopausa, porque a menopausa é a ausência de menstruação, né? Então no climatério, que é aquela fase em que começam os sintomas, a pele já perde mais viço, mais colágeno, já começa a ficar mais atrófica, mais flácida. Então a gente observa, e depois da menopausa, de fato, isso tudo piora ainda mais. Então temos produtos hoje em dia voltados para uma pele madura, menopausada, temos tratamento via oral, com medicações, reposição também hormonal, para que essa fase não tenha tanto desconforto. Tá, mas então eu posso prevenir, por exemplo, quando começam a aparecer aí esses primeiros sinais? Podemos prevenir sim, principalmente com procedimentos. O uso de produtos adequados e procedimentos. O uso dos bioestimuladores para que a pele mantenha colágeno, não perca o seu viço, não fique flácida, que o rosto não derreta. Então nós temos sim procedimentos que ajudam nessa fase e também medicações, suplementos, tomar aquele colágeno oral, né? Fazer uma suplementação guiada com vitaminas, com minerais que fazem diferença para ajudar a manter a qualidade da pele. Bom, agora tu falaste aí, né, dessa questão do tratamento hormonal. Muita gente não faz, né? Entra na menopausa e não faz, e tem muitos que fazem. Quer dizer, o que é melhor, né, nessa questão da pele? Essa é uma questão. Esses tratamentos hormonais nem são feitos pelo dermatologista, né? Geralmente é pelo ginecologista. Tem muitos ginecos que defendem a reposição hormonal e outros não. Minha opinião como médica é que, se bem guiado, com doses cuidadosas, sem esses chips da beleza, essas coisas milagrosas assim, geralmente no futuro cobram um preço. Mas uma reposição hormonal bem guiada pelo endocrinologista ou pelo ginecologista, com doses medicamentosas leves, pode sim trazer conforto para essa fase, porque nós mulheres já passamos por tanta coisa, né? Verdade. Não precisamos passar essa fase não precisa ser ruim. Pode ser mais tranquila, sim, com a ajuda das suplementações, dos tratamentos, ajuda dos procedimentos, para que a gente não tenha um abalo tão grande na nossa autoestima, que eu vejo muito isso no consultório. Sem dúvida. As mulheres chegam muito fragilizadas porque falam que estão derretendo, que estão não se reconhecem mais no espelho, e não precisa ser assim. Não, né? não precisa nem deve, né? E quanto aos produtos, por exemplo, se eu já usava alguns produtos, eu posso continuar usando, eu preciso de repente aumentar alguma coisa, né? Alguma dosagem de alguma coisa, ou até evitar algum produto? A gente evita produtos que sejam mais secativos, porque é uma pele que tem tendência, por essa alteração hormonal, a ficar mais seca e atrófica. Então a gente acaba optando por produtos um pouco mais hidratantes, os ácidos para fazer uma renovação celular mais intensa, e temos sim que começar a cuidar mais da área dos olhos, mais da área ao redor dos lábios, do pescoço e do colo, que muitas vezes a gente não dá tanta importância para essas regiões quando mais jovem, mas na menopausa essas áreas requerem mais cuidado, sim. Então tá, quer dizer, também sempre é isso, né? Vai no seu médico, vem aqui na doutora Stephanie, que ela tem sempre dicas boas, né? Você vai adorar, tá bom? Obrigada, Stephanie. Agora tem a dica do Grupo STM, que entende muito sobre proteção de patrimônio. Mas claro que o maior patrimônio para a STM é a vida. Por isso, invista em alarmes, principalmente nas portas e janelas. Ter um sensor de movimento nas áreas externas com alarme da mesma forma que a luz é excelente para afastar o invasor. E para você ficar tranquilo, contrate, claro, os serviços da STM, que atende em todo o estado, possui equipes qualificadas, serviços de monitoramento e portaria remota. Ligue 3398-7418, código 51, e agende um orçamento que com certeza cabe no seu bolso. Tranquilidade em dobro na sua casa, condomínio e no trabalho.
Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota. São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3 mil clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM Remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota. Seu condomínio mais seguro com o menor custo. Espaço Elite Acting aqui hoje. Olha, eu adoro esse momento aqui, gente, porque sempre vem bastante gente, né? Gente bonita. Hoje tá aqui Vinícius, que vocês já conhecem, Vinícius Melo, professor. Olá de novo. Lá da Elite, ator, enfim, diretor, ele faz de tudo. Temos ali a Rosângela Alves e também a Nara Leveina, que são atrizes, né? Claro que a gente vai falar de projeto, porque é o que mais tem na Elite. É uma loucura. Mas hoje a gente está falando, na verdade, do Festival de Talentos e de um projeto chamado A Praça Mauá. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tava mostrando para as meninas ali que eu tô com uma mecha de cabelos brancos porque elas me tontearam. Mentira. Elas foram um dos presentes maiores que eu já recebi dentro da Elite. Ai, que coisa boa. Assim, foi um presentão, porque foi uma das primeiras turmas do projeto Arte Não Tem Idade. Uhum. E quando a gente teve nossos primeiros encontros, eu fui perguntando para elas sobre a trajetória de cada uma. Uhum. E aí elas vêm trazendo todas as bagagens e tudo que elas sabem, tudo que a vida já oportunizou para elas aprenderem. E uma delas, malandramente, que está aqui, e eu não vou dizer que é a Nara, mas é a Nara, falou assim, eu não tenho nada para dizer, porque eu não tenho trajetória nenhuma, porque... A Nara é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Olha, né? Ela tem uma bagagem monstruosa e ela, como uma boa pessoa que se traveste de humilde, ela simplesmente abnegou da existência dessa figura que se levanta, que se defende ali para se exibir, e disse que não tinha trajetória nenhuma. Só que ela não imaginava que ela fosse me encontrar. E aí, no meio do processo da turma lá, a gente começou a construir várias coisas, e aí veio a história de fazer o Praça Mauá, que é um conto da Clarice Lispector, que está presente nessa seleção de livros. E aí um dia eu lancei mão daquilo ali, levei para elas, e elas pegaram e fizeram tudo. Já passa para Nara, que eu quero saber como é que é esse negócio. Quer dizer, desconstruiu tudo isso, é bem por aí. Como é que tu sente isso hoje, esse projeto? E é uma estreia para ti? Como é que é? Sim, é uma estreia para mim. Que loucura isso, né? Entrei assim, sabe? Cheguei e já assinei e entrei. Assumiu. E assumi ali, e depois com um professor, né? Ali nos puxando as orelhas. Que é brabo, né? Porque sim. ele também puxava as orelhas da gente. Então, por isso que ele tá de pelo. Então, mas ele... Mas não é engraçado isso de tu ter, quer dizer, uma trajetória toda, que nem ele disse, né, na vida, uma experiência enorme, e na verdade, hoje tu tá, quer dizer, estreando. Estreando, sim. Isso é muito bom, né? É ótimo, muito bom. Até eu falei pro meu esposo assim, ó, que pode aproximar mais o microfone um pouquinho. Eu estava amando aquilo ali, sabe? No início tu fica meio, não sei. Será? Mas agora, assim,
todo o conhecimento, toda a amizade que a gente tem, né? Que a gente é muito legal, né? É muito bom. É uma experiência tanto. A gente vai conhecendo as pessoas. Quero saber da Rosângela, porque eu sei que a Rosângela, na verdade, eu perguntei para ela, era estreia, e ela disse assim, não, o outro eu já cantei, e agora é o outro. Mas, gente, ela esnoba, ela pisa na gente. É, por isso que ele tá de cabelo. Não, e assim, exatamente. Eu chego chegando, como ele diz, eu cheguei toda de vermelho, depois toda de amarelo. Não, e tem vozeirão, né? E aí ele disse, o vozeirão, que o Christian, coisa mais amada aí, que é o primeiro que nos recebe na Elite, né? Então, quando eu fui fazer o teste de audição, aí ela pelas tantas, faz o que gosta, depois que a gente faz, e aí né, ele o texto, aí ele disse, o que tu gosta? Eu digo, olha, eu canto, estou querendo voltar aos palcos, que eu tinha uma banda com uns 16 anos, voltei a cantar agora, ensaiar, etc. O que tu cantava? E aí ele pediu para mim cantar. O que tu cantava? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite, em uma boate aqui na Zona Sul. Olha isso! Tá, e aí agora? E aí eu participei havia sido selecionada pela Elite Acting, e então eles me convidaram no show de talentos anterior que teve, fiz a abertura com Boate Azul e encerrei com Rita Lee, Ovelha Negra, para levantar a galera, porque assim era uma alegria, uma energia, que acho que isso que me trouxe aqui, e eu tenho muito carinho, assim como todas nós desse grupo, com o Vini, que ele traz essa energia. Ele é nosso professor e terapeuta, a gente chama ele assim, tá? Então, ele faz terapia. Mas então, eu assim, acredito que para ele também seja uma espécie de terapia. Maravilhoso. Então, assim, então agora nós vamos participar, né, com o que nós ensaiamos com ele. Vocês vêm ensaiando, né? Então, tempo. Nós estamos, a peça, né, Praça Mauá, que é algo assim bastante desafiador para todos nós, mas foi assim, maravilhoso. Mas é para ser. Né? Desafiador não quero dizer ruim, bem pelo contrário, né? Pelo contrário, dizer maravilhoso. Assim. Que bom que vocês estão gostando tanto. Que bom, a gente já conhece aqui o trabalho do Vini e sabe que a Elite traz essas pessoas pra gente que são experiências de vida também. E que legal ouvir vocês, né, falarem isso. Que é uma estreia. Aí, essa altura da vida, a gente tem estreias, é um presente, né? Obrigada, tá? Pela presença de todos. Vai ter vídeo, inclusive, para vocês verem um pedacinho da apresentação que rolou no dia 28. Elas arrasaram, né? Não precisa. Isso é fato, né? Contra fatos não há argumentos, né? O pessoal da Elite sempre arrasa também. É isso. Obrigada, tá, gurias? Adorei. Voltem sempre aí com os próximos espetáculos. O Vinícius já é de casa. Bom, olha só. Intervalo agora, né? Programa da Regina, apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas. Cheguei a engolir. Com o patrocínio da Elite Acting, arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto Móveis Planejados, na Plínio Brasil Milano 1689. Também aqui na Ipiranga 7630. E os ambientes lindos e modernos, você sabe que só aqui na Simoneto. STM Alarmes, há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser Elite. The answer, it's in your hands.
espaço aqui de arquitetura, hoje comigo, Thales Beyer Ferreira. Tudo bem, hein? Tudo contigo. Tudo ótimo. Bom, a gente está mostrando, né? A gente falou para vocês de um projeto que se iniciou recentemente, que é aquela coisa da área do descanso dentro de uma empresa, né? Mais ou menos isso. E aí, a gente está mostrando como é que a coisa está andando, né? E aí eu quero começar perguntando em que etapa nós estamos nesse momento desse projeto. Então, nós estamos hoje numa etapa, desconstruímos tudo, e agora a gente está começando a voltar para a ordem, né? Tu gosta dessa etapa de desconstruir? Gosto, acho super legal. A destruição completa. Então, agora a gente está fazendo a retomada da ordem para aquele espaço. Então, a gente desenvolveu o projeto, começou a parte toda de demolições, preparação de gesso. Então, estamos vindo aí, paredes sendo pintadas. Essa parte de destruições, ela costuma demorar quanto tempo? Essa parte de destruições, ela deve demorar em torno de 1 semana e meia, 2. Ah, mas é rápido. É, porque existiam paredes que eram paredes não de tijolo, né? Eram divisórias, então essas divisórias mais leves, sempre mais fácil gente fazer, tipo o sistema construtivo americano, né? Aqueles programas, em 1 semana se faz tudo, claro, nada era de alvenaria. Irmãos à obra. Nada de alvenaria, é tudo de madeira ou drywall, então claro, bate. Muito fácil. Tá tudo fora do lugar. Bom, mas assim, fácil a gente nunca pode falar. Tem alguma intercorrência aí durante essa etapa de desenvolvimento? Nós tivemos algumas surpresas nesse meio tempo. Negativas? Negativas e positivas. Negativas porque se descobre no momento que se tira a parede que algumas amarrações do gesso, que ainda é aquele sistema de gesso calcinado, que é o gesso tradicional, não é o gesso drywall, algumas amarras elas foram se soltando, porque na época, quando aquilo foi executado de uma forma que talvez não tenha sido a mais correta. E aí, em decorrência disso, quando se mexeu, caiu um pedaço do gesso, mas de uma certa forma era previsível que isso aconteceria. Se descobriu alguns danos que estavam acontecendo no telhado dessa ação de tempo. É uma construção relativamente antiga, então algumas madeiras com problema, algumas telhas danificadas. Fiação também às vezes tem problema ou não? Fiação não, porque a iluminação que existia nesse gesso não era uma iluminação complexa, então a fiação ela estava muito ruim, era o que menos deu ou dará trabalho, né? Mas realmente foi essa surpresa do telhado que se encontrou alguns danos bastante sérios e que precisam ser corrigidos, né, e que estão sendo sanados nesse tempo. Agora, vocês têm que trabalhar muito com a frustração, né, porque, por exemplo, a pessoa que está ali, que é a dona da casa, ou enfim, da obra, ela sempre se frustra, né, nossa, vai demorar, vai não sei o quê, e vocês têm que estar ali, não, é assim mesmo, sempre calmo, né, sempre calmo, levando tudo de boa. Sim. Bom, e quais são os próximos passos agora? Bom, iniciamos agora a recuperação do telhado. Posterior a isso, a gente vai fazer o fechamento do gesso e aí começa todo o trabalho de pintura, de massa e a troca, fazer esse retrofit, que já conversamos em algum episódio. Mas vamos lembrar o que é o retrofit, rapidamente. Essa requalificação, né, do espaço com materiais mais contemporâneos ou mais modernos, como se queira dizer, né? Então a troca toda da iluminação, que eram calhas de fluorescentes, apesar das fluorescentes serem tubulares em LED, hoje tem coisas mais modernas, com maior eficiência. Então tudo isso vai ser agora, neste momento, os próximos passos desse trabalho. Bom, e como é que vocês estão conseguindo conciliar, porque a gente falou aqui, né, da dificuldade de fazer uma obra quando as pessoas não estão fora dela, ou seja, as pessoas estão lá trabalhando normalmente e vocês trabalhando. Como é que está isso? Tá sendo, então, hoje nesse espaço trabalham 35 pessoas. Meu Deus. Essas pessoas estão divididas, por sorte temos um refeitório que a gente está trabalhando, tem o auditório que a gente já requalificou, então espalhamos
Tem momentos que eles têm que sair. Não, nesse momento eles não estão mais nesse segundo andar do prédio, porque é impossível ficar lá. O pó ele castiga bastante. Então, nós, e as batidas tudo. Também, relocamos então todo o pessoal nesse outro andar. Mas o mais engraçado foi que na sexta-feira eles têm uma segunda sede em São Paulo. E aí tinha um encontro no final de semana dessa empresa. Então, nós tínhamos na sexta-feira 70 e poucas pessoas e a obra acontecendo. Meu então, Deus! Tem um tapume, hoje a gente está tapumado, faz a divisão através do tapume, então tentando evitar essa sujeira toda que vem para o outro lado, mas, resumo, lotamos as pessoas em outros espaços para que a gente possa trabalhar com uma certa tranquilidade, porque, claro, é uma obra. Exatamente. E dá trabalho, e dá sujeira, e dá barulho, porque não existe, né? Mas é bom a gente dizer que vai valer a pena. Vai. Sempre vale a pena, né? Isso, e vem aí uma novidade que vai ser um tobogã na escada. Sério? Então, isso a gente vai mostrar também mais adiante. Bom, a gente está mostrando aqui essa obra em andamento, é bom para vocês saberem, né? Que a gente mostra aqui mesmo, pra vocês terem uma ideia de como é que funciona, né? E se precisarem, é bem isso, procurar aqui Dr. Thales, né? Ou também o Luiz, que são especialistas nesse negócio. Obrigada, viu, Thales? Ok. Louca para saber no próximo domingo o que vai acontecer. Vamos lá. Bom, ela voltou aqui ao estúdio, né? Finalmente, porque só estava mandando as dicas, enfim, mas hoje já está aqui comigo. E então a gente tem esse momento zen aqui, momento de falar de terapias integrativas. E claro que também é momento de Novembro Azul, né, Josi? Exatamente. Boa noite, Regina. Saudades. Boa noite, pessoal de casa. Sim, o Novembro Azul é o mês que ressalta, Regina, a importância da prevenção do câncer de próstata. Né? É importante que os homens, né, expandam a consciência para esse autocuidado. E percam o medo, né? Porque eles sempre têm esse medo desse exame e tal. Exatamente. Que vão fazer, com certeza. Isso, e a importância de procurar, então, agendar suas consultas médicas, os exames preventivos e o autocuidado com as terapias integrativas, né? Com certeza. Bom, mas quais são os chakras que a gente pode dizer que estão relacionados aí com a saúde da próstata? Os chakras que estão diretamente relacionados com a saúde da próstata é o chakra básico, que se encontra no meio da virilha, responsável por equilibrar a saúde energética do sistema reprodutor do homem. E o chakra umbilical, que fica bem no centro do nosso umbigo, ali no caso do homem, responsável por equilibrar a saúde energética do sistema urinário. Tá? Então, são os dois chakras ali específicos que vão aí alinhar e trazer a vitalidade para esses órgãos. Tá? Bom, e o que pode ser feito assim no cotidiano, fora, digamos, da sala, né, da terapia integrativa aí, para essa prevenção? No dia a dia, meditar de 1 a 5 minutos por dia, a água, hidratar o corpo com a água, a alimentação saudável, Regina, toda alimentação com pigmento vermelho, como o tomate, o morango, a beterraba, a melancia, são alimentos que vão auxiliar o homem ali a se prevenir. Tá bom, Josi. Obrigada, né? Como sempre, pelas dicas e pelos esclarecimentos. Valeu. Obrigada. No Minuto ACG Home Care, uma empresa de atendimento domiciliar que está há 23 anos no mercado, o CEO Alexandre Pires fala sobre a democratização do home care. Democratização do home care. Pois é, quando eu falo isso, as pessoas não entendem muito bem o que seria, né? Só que a gente tem conseguido isso com a franquia ACG Home Care. A gente conseguiu chegar a locais do Brasil que até então não tinham esse tipo de serviço na sua região. Então, muita gente pensa que somente os grandes centros é que poderiam atuar nesse sistema de home care. Bem pelo contrário, a gente aqui tem uma região muito grande no Brasil e onde grande parte da população, uma grande maioria, está realmente fora desse eixo das grandes cidades, né? Ou então das regiões metropolitanas. Então, hoje o sistema de franquias a gente consegue chegar, por exemplo, no Sul Mineiro, pegando toda uma região de quase 1 milhão de habitantes, no Oeste Paranaense da mesma forma, Litoral Paulista. Então, isso tudo traz uma qualidade no serviço até antes não conhecida pelas operadoras de saúde nessas regiões. A gente mantém o mesmo padrão de qualidade da ACG Home Care, levando um serviço qualificado, com toda a expertise de contratos e tudo mais que uma unidade franqueada consegue agregar para uma operadora de saúde, né, tendo um respaldo da nossa matriz aqui no Rio Grande do Sul. Então, se você se interessou pela franquia ACG Home Care e quer fazer parte disso, acesse o nosso site, acghomecare.com.br e conversa com a gente.
de conversar aqui sobre moda masculina com meu diretor, o senhor Adriano Sescani. Senhor está no céu. Não, ainda mais sem blazer, aí não é senhor. Graças a Deus. Olha não, tô aqui. Brincando, pelo amor de Deus, eu adoro Nós vamos blazer. fazer, eu adoro essa brincadeira, tá? Que de vez em quando tem aqui, né? O que é certo, o que é errado. E hoje pode ou não pode? Adoro essa brincadeira! Deixando claro antes que tudo pode, né? Pra não ser careta, né? Mas como a gente fala aqui de dress code, o dress code é pra gente fazer o ambiente, todo mundo tá, né, e tinha aquelas... adequadamente vestido. E lembra como fazia sucesso aquelas fotos em revista Capricho, aquelas revistas que dizia certo e errado? Exatamente. As pessoas adoravam isso. Hoje o pessoal tá meio chato, mas enfim, vamos entrar na... Vamos lá. Primeira pergunta. Posso usar tênis em casamento? Não pode. Ai, a gente brigou de cara. Não pode porque, Regina, vamos falar... Regina é ótima, né? Não pode. O casamento é um momento muito especial para os noivos, para a família dos noivos, né? E a gente estar bem vestido, né? É uma forma de também presentear os noivos. De valorizar. De valorizar. É uma ocasião que merece que o homem coloque um terno, né? Um costume, não precisa botar um smoking, não é sobre isso, mas é estar bem vestido, um sapato bonito, porque tem que respeitar esta ocasião. Se for na praia, se for no campo, bom, a gente daí usa uma roupa também adequada, né? Um traje claro, né? De linho, mas o sapato a gente tem que estar usando, a não ser, claro, que seja uma festa numa rave, enfim, que também... mas enfim, a gente tem que entender aí, né? Bom, jantar na casa do chefe ou do gestor, como muitos dizem. Eu posso ir de t-shirt? Bom, aí a gente tem que avaliar como é o jantar, Pode ser né? E se for um churrasco, por exemplo, na janta? Então, assim, se for um jantar servido à mesa, né? O que é muito comum também, algo assim, sempre é legal a gente botar uma camisa, né? Tem camisa casual. Então, assim, porque com o chefe, tu acha que tem que criar um pouquinho de distância, é isso? Eu acho, não é distância, mas entender que ele está abrindo o espaço particular dele, da vida dele, para receber os colaboradores, né? E aí, daí pode surgir uma relação um pouco mais próxima, né? Então, assim, uma t-shirt é bem informal, né? A gente não vai chegar na casa do chefe bem à vontade. Então a gente tem que estar com uma camisa casual. Tá, mas aí já encaixou outras tantas peças de roupa, então, que, mesmo sendo churrasco. Então, camisa de time, regata, bermuda... Não, isso aí esquece, né? O churrasco, claro, se for um churrasco no verão, ao meio-dia, na piscina, ok, vai com uma t-shirt, enfim. Mas assim, um jantar, né, eu acho, bota uma camisa casual para ficar mais adequadamente vestido. Curso de final de semana. Tem que ir com roupa de trabalho, por exemplo? Pois é, muita gente que trabalha, né, na parte administrativa, advogados, enfim, ficam com essa dúvida, né? Não precisa ir com a roupa do trabalho, que é, às vezes, um terno, né, um costume com uma gravata, enfim. Dá para ir com um traje esporte, né, que é com uma camisa, uma calça jeans, né, uma calça de alfaiataria com uma camisa, né, dá para ir aí com sneakers mais bacana, conforme for também, né. Dá para ir. Porque não é um encontro de amigos. Porque não exatamente, não é encontro de amigos, né. Também não é aquele trabalho que tu vai ter que estar extremamente bem apessoado, porque tu vai estar num curso aprendendo, né? Então tu pode ir um pouquinho mais à vontade. Quase aquela roupa de sexta-feira, que é meio liberado, pode ir. Também não dá pra ir totalmente esporte, né? Como vai com roupa de abrigo, né? Não dá. Essa não é a ideia. Aniversário de 15 anos. É preciso traje completo? Pois o esporte fino cai muito bem já, né? Então, assim, claro que a gente tem que avaliar. Depende da festa, né? Depende da festa. Se a gente tá falando de 15 anos de um clube bacana, daí eu acho que não tem jeito, vai ter que botar uma roupa mesmo social, né? Um traje social. Agora, se é em algum outro ambiente, né? Em algum outro horário, né, já é permitido a gente com esporte fino, não é com esporte fino. E por último,
Evento à noite. Roupa clara pode... Não sei porque quando fala isso, eu lembro daquele personagem que tinha na TV, que era o Homem do Sapato Branco. Não sei se tu te lembra. Me lembro, Gente, claro. então esse homem andava com umas roupas claras, com aquele sapato branco. Não pode. Medo disso. Não pode. Roupa clara. Quando a gente fala em roupa clara, né? Vamos falar em blazer, casaco, traje, né? Tu não vai num evento à noite com um costume de linho azul bebê. Pelo amor de Deus. Sim. Não me cometa essa gafe. Por Cristo. Por Cristo. Não, entendeu? Então, assim... Opte, então, por cores escuras, né? Cinza, azul marinho, né? Marrom, né? Que não é bege também, né? Então, mas mesmo assim, que seja verão? Mesmo que seja verão. Que tem tecido escuro fino, né? Sim. Não, à noite sempre as cores escuras, né? Durante o dia, daí a gente libera, né? Como também não dá para usar um traje preto num evento ao meio-dia ao ar livre, né? Entendi. Também não. Última pergunta. Quantas tu quiseres e quantas eu quiser, porque... Pode ir pro recado da Simoneto? Deve. Agora. Ótimo, isso aí. Então roda. Bom, hoje eu tô aqui na Simoneto da Ipiranga, mas eu quero contar pra vocês que eu tô louca não só pra gravar o programa da Regina, como pra conhecer a nova loja Simoneto de Canoas. E o Marcelo vai contar pra gente um presentaço que tem aí pros clientes, né? Exatamente, Regina. Então, qual é a promoção? Os primeiros 20 clientes que comprarem 3 ambientes ou mais, ganham de menor valor. Imagina que incrível isso. Ganha um ambiente de menor valor, é isso? De menor valor, exatamente. Gente, mas olha, é só a Simoneto mesmo, né? E claro, agora você tem, então, Plínio Brasil Milano, Ipiranga, e logo, logo vai ter a de Canoas. Então, vem pra Simoneto. Olha só quem é que eu tô recebendo hoje aqui. Olha, isso é a parte boa, né, gente? A gente receber amigos no programa. Eu e a Lúcia Matos, a gente não se via já fazia um certo tempo. Claro que eu acompanho nas redes sociais, né? Sei de tudo da vida dela. E aí, claro, já estava para trazer há horas ela aqui no programa. Que bom que tu veio, né? Dessa vez que a gente conseguiu. Porque tu também é cheia de projetos, né? Olha, muito obrigada, tá? Quero te agradecer, agradecer ao Sescane. Tava devendo, mas essa vida da gente é muito corrida. Louca. Menina, é muito correria. É muito mas vamos começar do início, que nem eu digo, né? Qual o início? Porque eu me lembro de ti caminhando nos corredores da RBS. Qual dos inícios? No século passado. Exatamente. A gente estava de fraldas, né? De fraldas. Não, mas não é isso. Eu quero saber, tu é nascida onde? Porto Alegre. Porto Alegre, nem eu. Tá, eu achei até que tu fosse do interior, mas eu também sou de Porto Alegre. Meu sonho era ser do interior, mas não sou. É mesmo? Meu sonho era ser do interior, ter alguma avó, um avô que morasse no interior, adoro. É mesmo. Bom, tu gosta mesmo, né, dessa coisa, tu é ligada, né, essa coisa da tradição, assim. Tá, e tu é filha de escritores, isso é muito importante a gente falar. Me conta aqui deles um pouquinho. Pois é, Valesca de Assis, Luiz Antônio Assis Brasil. Somente Luiz Antônio Assis Brasil. E são, o que eu vou dizer, maravilhosos. Maravilhosos. Né? Chega a dar medo, assim, de escrever alguma coisa. Mas foram inspiração total para que tu seguisse, por exemplo, no jornalismo, e tu também escreve, que eu sei, né? Eu não escrevo, assim, ficção, não me encorajei, né? Mas gosto muito de escrever. E é engraçado, assim, a minha mãe tinha um sonho de ser jornalista, Regina, olha só. Mas na época era muito complicado. Mas que bom que na época a mulher só podia ser professora. Mas que bom que ela não foi, né, gente? Tá melhor. E aí, no fim, eu acabei, assim, realizando esse lado dela, essa vontade dela de alguma maneira, né? E o meu lado de gostar de escrever. Mas, na verdade, eu entrei na faculdade porque eu queria ser cineasta. Tá aí, depois não quis seguir mais essa história, não quis fazer cursos, enfim. Não, eu entrei na PUC para isso, para ser cineasta ou correspondente de guerra, porque a gente entra assim com aquela coisa assim, e aí depois já eu fico teria imaginando hoje, eu. Exato, hoje, por exemplo, tu estaria lá. Imagina eu, né? Não tem nada a ver comigo. Exatamente. Mas a faculdade é um mundo que se abre, né? Eu amo muito, assim, aquele período me traz as melhores lembranças. Então, na faculdade eu descobri o rádio. Que é a minha paixão, Pois né? mas eu ia chegar aí, quer dizer, quem chegou primeiro na vida? Foi a TV ou foi o rádio? Foi o rádio na faculdade. Ah, foi o rádio já na faculdade. Me apaixonei pelo rádio. E daí tu trabalhaste na Band, especificamente em rádio, ou trabalhasse antes?
Não, durante a faculdade, eu trabalhei como assessoria de imprensa da coordenação do livro e literatura da prefeitura. Porque tem toda a questão familiar também de ter envolvimento com a área do livro, de cultura e tal. E aí, quando eu me formei, eu fui fazer um estágio na Rádio Televisão Portuguesa nos Açores. Ah, eu vi, pois é. Que também sabia. Tem uma relação com a família. Tu chegou a morar lá em Portugal. Lá. A gente foi... Porque o pai, ele escreveu o primeiro livro de ficção que fala da imigração açoriana e da formação da Fundação de Porto Alegre pelos açorianos. E aí tu foi então ele criou uma relação, vinha jornalista para cá, entrevistava ele era convidado para ir para lá e tal. E a gente foi, durante a faculdade, a gente foi todos os anos para lá conhecer. Então, no primeiro ano, no segundo ano da minha faculdade, aí, aliás, no segundo, no terceiro e no quarto. Quando eu me formei, o pai foi fazer um pós-doutorado e foi morar lá. E eu fui convidada para fazer um estágio na TV, na Rádio TV Portuguesa, só que era não remunerado, mas eu fui voando, Sim, claro, uma experiência. Fui repórter, Lia. Era muito engraçado. Sim, mas ela fala repórter, mas é tudo repórter é apresentadora, apresentadora é repórter também. Mas era engraçado porque os termos, né? Era um o sotaque, totalmente diferente. E não é só o sotaque, que é português, o português de Portugal é diferente do português do Brasil. Não, as expressões. Mas tu deve ter feito um sucesso enorme, porque era eles muito adoram, engraçado, porque eu fazia o meu texto e dava para o meu chefe fazer a tradução para o português de Portugal. Mas foi muito Agora bacana. tem o seguinte, ela falou... baita experiência. Então a TV entrou aí para mim. Tá. Mas é isso que eu ia dizer agora, que ela disse que aí se apaixonou pelo rádio e tal, mas acontece que eu acho, né, também não sei se é verdade, mas vou perguntar, que a TV te trouxe uma outra paixão. O Meneghetti. O Meneghetti mais dois meninos. Exatamente, mas então, quer dizer, aí tu começaste, quando tu foste para trabalhar na TV, e pelo que eu sei, vocês inclusive não se bicavam muito. É verdade, Vocês brigavam? Bom, eu voltei dos Açores e trabalhei no Correio do Povo. Depois eu fui para a RBS, onde a gente foi colega durante um ano. Aí o Bira Valdez estava montando o jornalismo da Band. Aliás, Bira Valdez que tu tem assim como mas é que vai. Um ídolo, né? Eu e o Meneghetti, assim, Não, todos nós, né? Na verdade, o Bira é um ídolo mesmo, né? É um ícone. É que o Bira, ele tinha uma... Primeiro que ele deu um tamanho para a Band, que é o tamanho que a Band não tinha e que tem. A Band teve períodos de muita força jornalística, né? Nossa, imagina, tradicional, assim, programas... É verdade. Que viraram marca do jornalismo gaúcho. Mas ali naquele Principalmente momento esportivos, não era. né? Naquele momento não era. Então o Bira Valdez levou o jornalismo e acabou levando uma equipe de pessoas que ele foi buscando de vários lugares. E aí eu fui. Junto com a Luna Eskenazi, lembra? Lembro, sim, foi minha colega também, aluna, sim. E aí ele levou algumas pessoas, chamou outras que estavam começando, quem trabalhou com a Guacira Merlin trabalhou com a gente, a Mariana Becker, que hoje é repórter da Band, da Fórmula 1, trabalhou lá. Mas ela tá escapando do assunto que é a fofoca. E aí eu estava lá um ano, e aí entrou um cara grandão, assim, que falava alto, né? Que reclamava de tudo, né? E aí ele virou meu melhor amigo, na verdade. Mas a gente brigava demais. Porque vocês tinham ideias diferentes. Ele era repórter e eu era editora, né, Regina? O que o editor faz? Corrige, corta, claro, vai lá. E reduz. Então ele brigava comigo porque eu reduzia as coisas dele. E eu brigava com ele porque ele fazia textos enormes e viajava e fazia umas coisas... Tá, e hoje estão casados há quantos anos? 29 anos vamos fazer. Gente, 29 anos é uma vida. Você imagina? E hoje eu acho bacana também, porque eu sigo os dois nas redes sociais, vocês têm projetos juntos nas redes. Isso aí. Tem uma coisa de paixão por gastronomia que eu já vi. Tem, e é engraçado, assim, porque eu não cozinhava nada, não sabia cozinhar nada, nem sabia fazer um ovo. E aí o Meneghetti foi transferido para o interior de São Paulo pela Band, né? A gente morou 2 anos no interior, que era onde eu queria morar. Exatamente, lembro, é verdade. Foi muito bacana. E aí eu não fui trabalhando, né? Eu encerrei meu contrato com a Band e fui organizar a vida da família. Esse meio tempo eu tava lá, né? Depois tu voltou. Aí depois eu voltei. Então eu fui sem trabalhar. No fim acabei trabalhando na Rádio Globo lá, foi muito bacana. Mas aí eu resolvi aprender 2 coisas que eu queria muito e não conseguia com essa correria do jornalismo.
Eu comecei a estudar francês com 12 anos. Mas tu tem a maior cara, né, de quem gosta de falar francês. E eu não conseguia terminar nunca, Regina, porque daí tu começa a avançar e aí os horários ficam restritos. A minha vida de jornalista era assim, sempre foi toda corrida. tarde, toda noite, assim, até um pedaço da noite, não conseguia. Fui lá, terminei meu curso de francês. E resolvi aprender a cozinhar. Fiz um curso de 2 anos. É muito bacana. E aprendi a cozinhar. E a Lúcia ficou muito marcada, como ela falou do rádio, né? Eu acho que por ser uma paixão dela, o Band News Happy Hour, que é também um projeto, né, teu, assim, que tu ajudou a criar, tem a tua cara. Quer dizer, recentemente tu saíste da Band, né? Já tá, assim, no coraçãozinho a saudade do Band News Happy Hour? Olha, por enquanto eu tô curtindo a vida doidada. Assim. É quando a gente sai de empresa, né? 34 anos de jornalismo. Muito tempo. Né? Bom, tudo que é teu tem muito tempo, né? Casamento é 29, 34 de profissão. Então agora eu tô querendo curtir os feriados, fim de semana, tô aproveitando. Mas eu acho, assim, que quando eu fui lá para o interior de São Paulo, na minha cabeça, eu encerrei a minha carreira como apresentadora de TV. De TV, mas voltou porque a ser. Porque tem uma história de idade, porque não é uma coisa, assim, que me... Sabe, que eu gosto, assim, que muito te bata o de coração. fazer. Sim. No fim, a vida dá voltas, né, gente? 2 anos depois voltamos, voltei para a Band, voltei para a TV, voltei para o rádio. É que precisa pessoas experientes no jornalismo, né? Na TV, no rádio, enfim. Muitas vezes as pessoas não acham isso, mas a gente sabe que sim. Que precisa. E é por isso que tu voltaste e acabaste tomando ali um lugar que era teu, né? Na verdade. E aí voltei pro rádio, que é o que eu gosto realmente de fazer. Eu acho, ainda não tô com saudade, com abstinência. Mas é que eu digo, eu acho que eu vou ter. É que era um projeto bem diferenciado. Né? O do Band News Happy Hour. Eu acho que tinha a tua cara. Enfim. E eu ajudei a fazer, né? Exatamente. Mas eu acho que hoje em dia, assim, a gente com a internet é um mundo que se abre de uma maneira. É isso que eu queria saber. Projetos agora, né, que tu tá tendo, porque eu já vi, inclusive vi na rede social tu falando, hora de trabalhar, bora, vamos seguir e tal. Claro que apesar de tu estar curtindo e controlando teus horários, tu já tá trabalhando em alguma coisa. Durante a pandemia, Regina, eu lancei um podcast com uma amiga minha, jornalista, Lúcia Porto. Quem é que não conhece? A Lúcia Porto. A gente se encontrar, assim, não podia se encontrar na pandemia, a gente começava a fazer encontros online, dava risada, se divertia, e um dia a gente resolveu, quem sabe alguém não se diverte também. Também com a gente. Assistindo, né? Bom, o Quase Sem Pauta vai fazer 3 anos. É um podcast que vai ao ar no YouTube, com imagens, e também nos tocadores de podcast. A gente adora aquilo ali, foi um mundo novo que se abriu. A gente não sabia nada de podcast, e aí na pandemia a gente foi fazer um curso online da PUC, professor Tércio Sacol, que foi estagiário da Band News. Isso é todo mundo próximo. Enfim, aprendemos a fazer, eu edito, ela produz, a gente bota no ar, a gente adora. Então, assim, esse é o nosso projeto para o próximo ano, profissionalizar mais, aumentar a frequência e tornar ele um projeto bem consistente, que é o que a gente quer. E tem o Vem Junto, que é um Instagram que eu tenho com o Meneghetti. Exatamente, que eu já vi. Que fala de viagens, de gastronomia. Que vocês quase não gostam de churrasco, viajar. Porque o homem adora fazer um churrasco. Exatamente. Então, esse é... E a questão da cultura, eu quero usar o meu Instagram, Lúcia Matos, para seguir divulgando, porque eu acho que a cultura é cada vez menos, assim, né? A gente já teve épocas melhores de espaço para divulgar e a gente não tem em veículos grandes. É verdade. Então a internet pode ser um aliado. Olha, né? eu teria mais uns 20 minutos de conversa, mas infelizmente a gente sabe que a TV não permite, né? Isso aí. Mas tá ótimo. O meu diretor, tu sabe que ele tá ali, né? Sei, já ele estendendo já tá ali, sabe como é, né? Essas coisas. Bom, enfim. Obrigada, Lúcia. Eu que agradeço. Obrigada, volte sempre. Tem projeto novo, vem falar aqui. Vem, eu vou dar notícias. Tá Obrigada bom? mesmo, tá? Obrigada mesmo. Adorei. Nós também, Sucesso pra vocês. Com certeza. Obrigada. A gente também já tá 4 anos aqui, pretendemos seguir por muitos anos, né? Bom, o programa da Regina por hoje está terminando, apresentado pelo Grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas. O patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial, você sabe que é da Simoneto Móveis Planejados, né? Na Plínio Brasil Milano, 1689, também na Avenida Ipiranga, 7630. Ambientes lindos, maravilhosos, modernos. É só aqui na Simoneto. Beijo para vocês, bom domingo, boa semana. Tchau, tchau.